Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Esta é a edição das 12 horas de 3 de junho de 2025. Vamos explorar o que temos nessa edição com várias novidades quentes do mundo da tecnologia e negócios. Começando com uma história que, nossa, deu o que falar, vinda lá do Olhar Digital, sobre a Builder.ai. Ah, sim, a Builder.ai. Eles prometiam revolucionar a criação de apps com IA, né? Mas parece que a história não era bem assim. Não era mesmo. Bem diferente, na verdade. A Builder.ai, que olha, chegou a ser avaliada em 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão? Exato! E com o apoio da Microsoft, hein? Mas, na realidade, usava cerca de 700 engenheiros humanos lá na Índia. 700? Peraí, então a IA... Pois é, a tal plataforma Natasha era na prática operada por gente. E eles sustentaram essa fachada por 8 anos. 8 anos, caramba, é muito tempo. Mostra uma pressão gigante por parecer inovador no setor de IA, né? Mas como que isso veio à tona? Olha, foram investigações internas, reportagens. Aí descobriram que a IA era mais uma interface, sabe? Que direcionava os pedidos para essas equipes humanas. Que loucura! E o resultado? Bom, foi a falência da empresa, demissões, e acendeu um alerta enorme sobre essas farsas no mercado de IA. Tem que ficar de olho. Com certeza. Que situação. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda em tecnologia, o Mundo Conectado está falando da chegada de um celular novo no Brasil, o Oppo A5 Pro 5G. Isso. O foco dele parece ser mais em resistência, né? Sim, esse aparelho é para quem precisa de algo que aguente o tranco mesmo. Ele tem certificação IP69? IP69? Isso é proteção contra poeira e água forte, certo? Proteção máxima contra poeira e até jatos d'água potentes. E ainda tem resistência de nível militar. Sabe, para quem é mais desastrado ou trabalha em condições mais difíceis. Entendi. E a bateria? Bateria grande, 5.800 mAh, deve durar bastante e tem carregamento rápido de 45 watts. As configurações são boas também. Tela de 6,67 polegadas HD+, chip Dimensity 6300, 8 GB de RAM, 256 GB de espaço. E o preço? A partir de R$ 2.609,10 no Pix. Um valor interessante para um celular tão robusto. Legal. Agora falando em celulares que talvez exijam um pouco mais de cuidado. O Tecnoblog noticiou a chegada do Honor Magic V3. Um dobrável, né? Trazido pela DL. Isso, o Magic V3. E o destaque dele é ser super fino. Com fino. Aberto, ele tem só 4,35 milímetros. É um dos mais finos do mercado, sério. A tela interna é OLED bem grande, 7,92 polegadas, e tem a externa de 6,4. E por dentro, o que ele tem? Vem com o Snapdragon 8 Gen 3, que é um chip top de linha hoje, até 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, bateria de 5.150 mAh, é um aparelho potente. Imagino que o preço acompanhe, então. Acompanha e como? R$ 19.999. R$ 20.000. Uau! Realmente para um nicho bem específico, né? Com certeza. É um produto premium, de luxo quase. Mudando um pouco o foco, saindo dos celulares, o The Verge trouxe umas informações sobre os planos da Meta para realidade virtual e mista. Parece que o Quest 4 foi deixado de lado. Pelo que indica a reportagem, sim. Parece que a prioridade da Meta agora é outra. Um dispositivo mais leve, sabe? O codinome é Puffin. Puffin. E como seria isso? Seria algo mais parecido com óculos mesmo, de realidade mista. Bem leve, uns 110 gramas só. Só 110 gramas? Como? Para conseguir isso, o processamento e a bateria ficariam separados num aparelhinho externo, tipo um puck, sabe? Conectado por fio. Ah, entendi. Tipo o Magic Leap fazia, mais ou menos. E o foco? O foco seria mais produtividade e entretenimento leve. E olha que interessante, sem controles manuais. O lançamento estaria previsto para o fim de 2026. Uma mudança de estratégia e tanto para a Meta.
E falando em meta, eles não param, né? A Engadget noticiou um acordo de energia bem peculiar que eles fizeram. É verdade, bem diferente mesmo. Fecharam um contrato de 20 anos com a Constellation Energy. 20 anos? Sim, para comprar toda a energia nuclear. Nuclear? Isso, nuclear da usina de Clinton, lá em Illinois, a partir de 2027. É 1,1 gigawatt de energia. Nossa, mas por que nuclear? O objetivo é ter uma fonte de energia limpa e principalmente constante para os data centers deles. Com o crescimento da IA, o consumo de energia está explodindo, né? Faz sentido. E eles estão seguindo aí os passos do Google, da Microsoft, que também já buscaram fontes de energia limpa e firmes. Teve até uma história curiosa, que eles iam construir uma usina própria, mas cancelaram porque acharam abelhas raras no local. Abelhas raras? Que reviravolta. Bom, falando em infraestrutura e grandes empresas, o TechCrunch informou sobre um movimento importante da Amazon Web Services, a AWS, lá na Europa. Isso, a AWS está se mexendo para atender às leis europeias de privacidade. Eles estão criando uma nova estrutura na Alemanha. Uma estrutura nova? É, uma empresa mãe e subsidiárias lá, para lançar o que eles chamam de AWS European Sovereign Cloud, até o fim de 2025. Nuvem soberana europeia. O que isso significa na prática? Significa que todos os dados e as operações dessa nuvem vão ficar exclusivamente dentro da União Europeia. E o controle, a gestão, tudo feito só por funcionários baseados na UE. Ah, para garantir que cumpre a GDPR e outras leis locais de privacidade. Exatamente. É uma resposta direta a essa demanda por soberania de dados na Europa. E é um investimento grande, viu? 7,8 bilhões até 2040. Puxa, realmente um passo estratégico importante para a AWS na Europa. Agora vamos um pouco para o mundo dos games, da criação digital. O The Verge destacou novidades da Epic Games com os MetaHumans. Ah, os MetaHumans. Aqueles avatares super realistas, né? A novidade é que a criação deles ficou mais integrada e acessível. Como assim? Agora, as ferramentas para criar os MetaHumans estão dentro do próprio Unreal Engine 5.6. E não é só o rosto, expandiram para as ferramentas de corpo também. Legal. E mais acessível em que sentido? O mais interessante é que agora esses personagens podem ser usados em outros motores gráficos, tipo Unity, Godot e até em softwares como Maya e Blender. Sério? Isso abre muitas portas. Muitas. E eles podem até ser vendidos no Marketplace Fab. Isso democratiza bastante o acesso a personagens digitais de altíssima qualidade. Não fica mais restrito só ao ecossistema da Epic. Muito bom isso para a indústria criativa. Agora, trazendo a IA aqui para o Brasil. O site Baguette noticiou uma iniciativa bem legal da farmacêutica CIMED. Sim, eles lançaram uma assistente virtual, a Cloud. Cloud.ia, com IA no nome, claro. O que ela faz? Ela usa a tecnologia Gemini, do Google, e a proposta é muito bacana, de verdade. Ela ajuda as pessoas a entenderem bulas de remédio. Bula é complicado mesmo. Demais. Ela explica aqueles termos técnicos super difíceis numa linguagem simples, fácil de entender. É uma ajuda enorme, principalmente para idosos ou para qualquer um que se perca naquele Medicês, né? Com certeza. Uma aplicação muito prática da IA. E ela faz mais, manda lembretes para tomar o remédio na hora certa, ajuda a achar farmácias próximas, bem útil para o dia a dia. Ótima iniciativa da CIMED. E por falar em infraestrutura aqui no Brasil, o Mobile Time trouxe uma notícia sobre a Globo. Parece que eles estão abrindo a rede deles. Exatamente. A Globo, para entregar o streaming dela, tipo o Globoplay, com qualidade no Brasil todo, construiu uma rede própria de distribuição de conteúdo, uma CDN, né? Sim, uma Content Delivery Network. Isso, com mais de 300 pontos de presença espalhados pelo país. É uma rede bem capilarizada. E agora, através da Globo Technologies, eles estão oferecendo essa infraestrutura para outras empresas usarem. Ah, então outras empresas podem contratar a CDN da Globo? Podem. É como se eles tivessem construído uma autoestrada digital e agora estão alugando faixas para outros trafegarem. O primeiro cliente grande já é a Sky Plus, que está usando a rede para entregar os 86 canais dela desde janeiro. Interessante. E quais as vantagens disso?
Para quem contrata, a vantagem é ter uma rede já estabelecida, com grande alcance no Brasil e, importante, com suporte técnico em português. Isso pode dar uma agitada boa no mercado de CDN por aqui. E tem uma conexão com aquela discussão na Anatel sobre o uso das redes, né? Verdade. Sobre os deveres dos usuários e boas práticas. Faz sentido. Para fechar nossa rodada de hoje, o Tecnoblog parece que achou uma homologação na Anatel de um novo dobrável da Samsung, mais barato. É o que tudo indica. O modelo é o SM-F761B e os rumores apontam que deve ser o Galaxy Z Flip 7 FE. FE. Fun Edition. Tipo uma versão mais acessível. As baterias e o mesmo carregador do Z Flip 6 normal. E os rumores falam em especificações bem parecidas também, tipo chip Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, câmeras de 50 megapixels mais 12 megapixels. Nossa, especificações de topo ainda. Pois é, se isso se confirmar, vai ser um dobrável bem potente, só que espera-se mais em conta. O lançamento deve ser junto com o Z Flip 7 normal lá para julho de 2025. Um Z Flip FE pode ser um passo bem importante para popularizar mais esse formato dobrável, né? Se o preço for bom. Exato. Pode atrair muita gente que ainda acha os dobráveis muito caros. Bom, e essas foram as notícias desta edição. Bastante coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. Esperamos que tenham achado útil essa nossa conversa sobre as fontes de hoje. É isso aí. Se gostaram, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir o vídeo ou o áudio e compartilhar com os amigos. Ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas análises. Agradecemos muito a companhia e até a próxima. Até!